Epicurismo. Epícoro foi um filósofo grego que viveu no período denominado helenístico, considerado o profeta do prazer e o apóstolo da amizade. Epícoro foi o primeiro a sugerir o que seria a teoria darwiniana, ao apresentar um esboço extraordinariamente moderno da evolução 2.300 anos antes de Darwin. Nasceu na ilha de Samos, Grécia, em 341 a.C. Estudou filosofia, foi um aluno de Pânfilo, seguidor das ideias de Platão, das quais Epicuro rejeitava. Pânfilo foi filósofo platonista que ensinou Epicuro durante 4 anos em Samos, quando este era criança. Epicuro era considerado um dos melhores alunos de Pânfilo. Epicuro mudou-se para Teos, onde tece os primeiros contatos com a teoria atômica. O que foi o epicurismo? O epicurismo é uma corrente filosófica surgida na Grécia Antiga no século IV a.C. Segundo o pensamento pregado por seus adeptos, o estado individual de plenitude, em que o sujeito tem total liberdade, tranquilidade e está livre dos medos, está diretamente ligado com a busca pelos prazeres moderados. Para isso, foram escolhidos 4 princípios epicuristas, que são a felicidade, a serenidade, a simplicidade e as sensações, para serem analisados com 4 poemas de Caeiro. Sou um guardador de rebanhos, se eu pudesse, quando eu não te tinha, meto-me para dentro. Busca pelo prazer. Epicuro valorizava a busca pela felicidade através da moderação dos prazeres e do conhecimento. Prioriza a ataraxia, paz de espírito livre de medo, e a aponia, a ausência de dor, como estados ideais de vida. Principalmente após a morte do seu instituidor, adquiriu um caráter quase religioso e influenciou extraordinariamente a Grécia e o mundo romano até o século IV. Epicuro faz a distinção em 3 tipos: naturais necessários, como exemplos: comer, beber e dormir. Naturais não necessários, como exemplos: desejo sexual, extravagâncias alimentares. E não naturais não necessários, como exemplos: os desejos ilimitados de poder e a ganância. Claro, tudo é natureza, mas essa separação nos ajuda a entender que alguns prazeres vêm do corpo, nascem de nossa própria existência, e outros são frutos de ilusões e nos são empurrados garganta abaixo. Segundo Epicuro, para ser feliz seria necessário controlar os nossos medos e desejos de maneira que o estado de prazer seja estável e equilibrado, com um consequente estado de tranquilidade e de ausência de perturbação. Epicuro também é conhecido como o filósofo do jardim, como ficou conhecida a escola por ele, fundada em Atenas, que consistia numa comunidade de amigos e seguidores. Lá escreveu mais de 300 trabalhos, dos quais nenhum sobreviveu. Deles restam apenas notícias de discípulos ou fragmentos. Sua filosofia é de cunho materialista, não havendo espaço para a imortalidade. Os 4 remédios da alma. Segundo Epicuro, a posse de poucos bens materiais e a não obtenção de cargos públicos proporcionavam uma vida feliz e repleta de tranquilidade interior, visto que essas coisas trazem variadas perturbações. Por isso, as condições necessárias para a boa saúde da alma estão na humildade. E para alcançar a felicidade, Epicuro cria 4 remédios. 1. Não se deve temer os deuses. 2. Não se deve temer a morte. 3. O bem não é difícil de se alcançar. E 4. Os males não são difíceis de suportar. Primeiro, não se deve temer os deuses. Epicuro tinha em mente que os deuses não tinham por que se preocuparem tanto com as pessoas, mas as pessoas tinham medo dos deuses. A partir disso, é criado o paradoxo de Epicuro. O paradoxo dizia basicamente: Deus está disposto a prevenir o mal, mas não é capaz? Então ele não é onipotente, todo-poderoso. Ele é capaz, mas não está disposto? Então ele é malévolo. Ele é capaz e está disposto? Então de onde vem o mal? Ele não é capaz nem está disposto? Então por que chamá-lo de Deus?
Isso não quer dizer que ele não acreditava em alguma figura divina, mas ele queria dizer que eles são deuses. Eles não sentem inveja, raiva, nem ódio como nós seres humanos, ou seja, nenhum tipo de emoção. Uma das frases de Epicuro que define bem essa situação é tolice um homem orar aos seus deuses por aquilo que ele tem o poder de obter por si mesmo. Segundo, não se deve temer a morte. Muitas pessoas têm medo da morte e sentem uma grande angústia com isso. Mas se você não existir, não haverá sentidos, e se não haver sentidos, como exatamente você vai sofrer? Sobre isso, Epicuro diz: a morte não é nada para nós, porque enquanto existimos, não existe a morte. E quando existe a morte, já não existimos mais. Terceiro, o bem não é difícil de se alcançar. Epicuro acreditava que a simples ausência de fome que constituía o real prazer. A maioria das refeições dele eram feitas de pão e água. O máximo que ele podia ingerir era uma taça de vinho e um pedaço de queijo. Nada é suficiente para o homem, cujo suficiente é muito pouco. Frase dita por Epicuro. Quanto mais desejamos, mais perturbações teremos. Parece contraditório, mas se o seu desejo é moderado, você poderá aproveitar os prazeres em abundância. Mas se o seu desejo é abundante, ele nunca será realizado por completo. A riqueza exigida pela natureza é limitada e fácil de obter, mas a riqueza exigida por vãos ideais estende ao infinito. Frase de Epicuro que mostra bem essa situação. Quarto, os males não são difíceis de suportar. Em sua vida toda, a saúde de Epicuro era precária. Em uma condição dele, ele concluiu que, quando a dor é aguda, não é duradoura, e quando é crônica, se torna suportável. Mas mesmo sobre uma intensa dor, a lembrança dos prazeres da alma podem garantir a felicidade. Nos seus últimos dias de vida, ele escreveu uma carta ao seu amigo, que ficou conhecida como Carta sobre a Felicidade, na qual ele contava sobre as dores dele. E mesmo sentindo essas dores, ele se sentia feliz de lembrar de todas as conversas filosóficas que compartilhou com seu amigo. Desfecho. De acordo com essas recomendações, é possível cultivar pensamentos positivos, os quais capacitam a pessoa a ter uma vida filosófica baseada em uma ética. A felicidade se alcança através de poucas coisas materiais em detrimento da busca do prazer voluptuoso. O homem, ao buscar o prazer, procura a felicidade natural. No entanto, é necessário saber escolher de modo que se evite os prazeres que causam maiores dores. Quando o homem não sabe escolher, surge a dor e a infelicidade.